Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo, a partir do verso 26. Eu oro a Deus para que nessa noite você possa pensar, estamos aí perto de mais o final, né, de um ano e o início de um outro. E eu, no nome de Jesus Cristo, eu oro a Deus para que o Senhor possa falar através dessa palavra no teu coração, principalmente das nossas atitudes em relação a ser cristão. O Senhor nos chamou para quê? O Senhor está querendo trabalhar na nossa vida cada vez mais e Ele tem um propósito para isso. Nós fazemos parte de uma sociedade. Você dê o nome que você quiser para essa sociedade. Podre, imunda, perversa, boa, indiferente, dê o nome que você quiser, mas não tem como você fugir, você faz parte dela. O que cabe a nós é fazermos a diferença dentro dessa sociedade. Presta atenção nesse texto. Vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite através desta palavra. Capítulo 8 de Lucas, verso 26, está escrito: Então rumaram para a terra dos Gadarenos, que faz fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito. Não se vestia, nem habitava em casa, porém vivia nos sepulcros. Quando este viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeados e guilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Verso 30. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Então rogaram-lhe que permitisse que eles entrassem naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, toda honra e toda glória sempre será a Ti, Pai. Senhor Deus querido, a palavra é urgente. Pai amado, o Senhor nos incomoda nessa noite, Pai, a trazer, Pai querido, uma palavra de extrema urgência para a Tua igreja, para os Teus filhos. Por isso, Senhor, abre o coração, toca no coração, na mente de cada um, Pai. Usa a minha vida como canal, e o Teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado. Amém.
Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite é identidade cristã. Identidade cristã. Eu, lendo esse texto, eu descobri algumas coisas. Vendo esse texto, algumas coisas nos assusta, nos incomoda. Porque eu lendo o mesmo texto, só que lá em Marcos capítulo 5, ou então em Mateus capítulo 8, verso 28, eu vejo que para chegar até esse local, o Senhor Jesus ele tinha que passar, a viagem teria que ser feita a barco, pelo mar da Galileia. E houve uma tempestade, houve uma situação antes, da qual o Senhor acalma a tempestade. Mas o Senhor chegou naquele lugar. A terra era a terra de Gadara, terra dos gadarenos. E ele chega naquele lugar, e o Senhor, a palavra do Senhor diz que, quando ele chega naquele lugar, um cenário sombrio toma conta da história. Tratava-se que ao chegar naquele lugar, veio ao encontro do Senhor Jesus alguém. Não dava para dizer que aquilo era uma pessoa em sã consciência. Alguém, algo caminhava na direção do Senhor. Um homem. Eu fico imaginando como estava esse homem. A palavra do Senhor nos 3 evangelhos diz que ele estava nu. No texto de Mateus diz que ele se rasgava nas pedras, pegava pedras e se feria. Mas o que eu acho interessante nesse texto que é o local aonde ele morava. Esse homem morava nos sepulcros, aonde há morte, aonde há mau cheiro, aonde é o final, aonde é o lugar derradeiro do corpo. Era ali que ele morava. Então, cada vez, imagine a cena. O capítulo 8 de Mateus diz assim, capítulo 8, verso 28. Verso 28. E está escrito, saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eu fico imaginando, voltando lá para Lucas, que cada vez que lá em Gadara morria alguém, que teria que se fazer o sepultamento. Imagine a situação. Como sepultar alguém num cemitério aonde existe um maluco? Onde existe alguém barbudo, cabelo todo desalinhado, que rosnava, que assustava, totalmente despido, correndo igual um maluco entre os sepulcros, gritando, urrando. Como enterrar os nossos mortos em Gadara? Como levar uma criança para acompanhar o funeral? Uma fúria indomável residia naquele lugar. Este homem, ele era uma grande preocupação para aquele lugar. A palavra diz que eles, até certo ponto, eles dominavam essa criatura, e
e prendia ele com cadeias e grilhões. Mas num estado de fúria, ele arrebentava aquilo. As autoridades tentavam manter aquele homem preso, foi o que nós lemos aqui. A palavra diz, no verso 29, embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, procuravam. Isso aqui não foi mais de uma vez, foi várias vezes, não foi uma vez apenas, foi várias vezes. E aqui me parece que essa região, que essa cidade, que essa localidade aqui, que essa comunidade já tinha aprendido a conviver com aquela situação. Até o dia que Jesus chegou em Gadara. Até o dia que o Senhor atravessou o mar. Até o dia que o Senhor enfrentou as tempestades naquele mar. E chegou em Gadara. Talvez em Gadara ninguém conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ninguém conhecia. Mas o diabo conhecia. Sim ou não? Porque quem vai recepcionar Jesus? Interessante que lá na Galileia, aonde o Senhor Jesus chegava, ele era recepcionado por uma grande multidão. Mas em Gadara, ninguém foi receber o Senhor Jesus ali na praia. Olha o que diz o verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo. Em Mateus está escrito, e correu ao encontro do Senhor Jesus, gritando, que tenho eu contigo. Para você ver, que muitas vezes, querido, você vai chegar em lugares que as pessoas não te conhecem. Você vai colocar os seus pés em lugares sombrios, em lugares estranhos, em lugares de opressão. As pessoas podem não te conhecer, mas eu vou te falar uma coisa. Com certeza, o Cristo que habita em você, quando você chegar naquele lugar, todo mal vai ter que bater em retirada, e vai ter que se dobrar, porque quem está com você é maior. É o Senhor Jesus que está com você, é o Espírito Santo que está com você. A cidade, os homens não conheciam talvez Jesus, mas o diabo conhecia, e correu, e se prostrou, e falou, em outras palavras, o que você está fazendo aqui, Jesus? Isso aqui estava sob controle, o que você veio fazer aqui? Me atormentar? Ou seja, estragar os meus planos, os meus projetos que eu tenho para esse lugar? E Jesus aqui faz uma pergunta para ele, no verso 30. Qual é o teu nome? Só foi isso que o Senhor Jesus falou. Qual é o teu nome? Quem estava ali para ouvir a resposta? Jesus? Sim. Os discípulos? Né? E mais ninguém. Mais ninguém. Havia, olha o que a Bíblia vai dizendo. Havia ali perto, no monte, uma manada, ora, 32. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Eles não estavam ali com Jesus, estavam no monte, uma grande manada de porcos. Então, aqui o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta para o diabo, mas quem estava ali para ouvir a resposta? Ninguém, só o Senhor Jesus, aquele homem, né? E os discípulos, só isso. Amados, e ele pergunta, qual é o teu nome? E aquele espírito maligno responde, Legião. Legião.
Só isso. A resposta é: somos uma legião. Lendo a história, nós vamos descobrindo em história bíblica que uma legião romana era composta de 6.000 soldados. 6.000 soldados é muita gente ou pouca gente? Agora imagina 6.000 demônios numa única pessoa. 6.000. 6.000 demônios. É legião. Qual é o teu nome? Legião. O que ele queria dizer com isso? Será que ele estava querendo intimidar Jesus? Falou: nós somos 6.000 e você é um só. Será que era isso? Será que é isso? Eu acho que não, porque no mesmo momento em que ele diz isso, eles fazem um pedido para o Senhor. Primeiro, né? Rogo-te que não me atormentes. Primeiro pedido é este. E depois ele vai fazer um outro pedido. Deixe que nós entremos naqueles porcos. Quantos porcos tinha? 2.000. Quantos demônios tinha no gadareno? 6. A conta não bate. Mas nós não vamos viajar muito nisso não. Ou vamos? Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, né? Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E agora congela a imagem. Ele vem, ele fala: eu peço que não me atormentes. Ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele fala: somos uma legião. E aí ele diz: peço que permita que nós entremos naquele porco. Agora imagine a cena. Ele, aquele homem possuído, Jesus, os discípulos, e agora dá uma olhada, viaja até lá e veja um pasto agora com uma manada imensa de porcos pastando. A riqueza de Gadara estava pastando. A riqueza de Gadara, os bens de Gadara estavam pastando. A cena, como se fosse uma câmera agora, né? Viaja por aquele lugar. O lugar bonito agora. Você vê o mar lá embaixo, você vê aqui um homem trêmulo, rosnando, barbudo, cabelo desalinhado, falando coisas desconexas ali com o Senhor Jesus. Senhor Jesus apontando para ele, ele prostrado diante do Senhor Jesus. Mas sai do foco agora e veja uma manada de porcos. Veja agora alguns porqueiros, alguns homens cuidando desses porcos. A palavra na Bíblia, você nunca vai ver o Senhor Jesus conversando com o diabo. Em momento nenhum. Com o endemoniado, com o demônio. Ele chegava, expulsava e vai embora. Não quero conversa com você, cai fora. Jesus aqui na Bíblia, em momento nenhum, gastou tempo para conversar com demônios. Sabe aquilo que a gente cansa de ver na televisão? Que coloca o microfone na boca. Qual é teu nome? Da onde você veio? Para onde você vai? O que você queria fazer com ela? Isso não é bíblico, gente. Isso não é de Deus. Isso é humilhação. Isso aí é constranger aquela pessoa. Isso é fazer aquela pessoa sofrer mais do que já tem sofrido. Só para que alguém apareça. Quem vai aparecer? Não é Jesus. É quem vai colocar as mãos lá em cima e vai orar e vai expulsar. Mas tem uma palavra nas Sagradas Escrituras que diz que naquele dia muitos vão comparecer diante do Senhor e vão dizer: olha, Senhor, não é justo o que o Senhor está fazendo conosco, porque em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônio. E o Senhor disse o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Constrangeram
humilharam, expuseram ali na frente de câmeras. Muita gente viu aquela situação, algo que era apenas para mim ver e libertar aquela pessoa. Mas vamos lá. Então o Senhor Jesus não tinha esse procedimento de conversar. Mas nesta ocasião, os demônios pedem algo para o Senhor Jesus. E o mais interessante é que o Senhor Jesus concede. Vai entendendo a mensagem. Deixe que nós entremos naqueles porcos. E o Senhor Jesus diz o quê? Vai. Vai. Pastor, o que é que tem por detrás dessa história? Pergunta para mim, pastor, o que tem por detrás dessa história? O demônio veio ao encontro de Jesus, sim ou não? Veio, não veio? O Senhor Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele fala, Legião. A pergunta é feita para um homem e a resposta é dada pelo diabo. Primeira coisa. A pergunta é feita para aquele coitado que estava possesso. Sim ou não? Mas quem responde, é claro, se ele está possesso, é o próprio diabo. O que havia acontecido com aquele homem? Já não era mais ele, era uma legião que estava nele. Não era mais ele que respondia pelos seus atos, era o demônio que fazia tudo. Era o demônio que ditava as regras. Ele não tinha a consciência. Ele não tinha a sanidade. O que ele tinha era o espírito, a alma dele repleta, completa, de seres malignos trabalhando dentro dele. A saúde daquele homem não ia bem. O relacionamento daquele homem não ia bem. A vida social daquele homem não ia bem. A vida espiritual daquele homem estava em frangalhos. Ele tinha ali pelo menos 6.000 motivos para não ir bem na vida dele. E eu estava pensando justamente nisso. Quando o homem perde a sua identidade cristã, o seu relacionamento com Deus, quando o homem deixa os caminhos de Deus, quando o Espírito Santo não tem mais morada na vida do homem, quando a soberba toma lugar da humildade, quando a fé é substituída pela dúvida, quando o amor é sepultado e nasce dentro do homem o egoísmo, o ódio, a mágoa. Querido, eu oro a Deus para que ninguém aqui nessa noite esteja passando por nenhum desses processos que eu citei. Por quê, querido? Aí já começa a ser um sério candidato a perder a identidade cristã. Quem começa a colocar as palavras na sua boca, já não é mais o Espírito Santo. Quem colocou as palavras na boca daquele homem, quem era? O próprio diabo. Olha a cena. Jesus, um homem nu, um cemitério, um pasto, muitos porcos, porqueiros. E aqui o Senhor Jesus diz, qual é o teu nome? Eles dizem, Legião. Logo, e eles ali se sentem num beco sem saída. E eles falam, qual será a próxima atitude do Cristo? Porque ele diz aqui, eles estão preocupados com uma coisa. Eles estão preocupados com uma coisa, olha. Rogavam-lhe que não mandasse sair para o abismo. Olha a preocupação dos demônios, verso 31. Está escrito isso na tua Bíblia? Como se eles dissessem, olha, deixa a gente entrar nos porcos, porque nós não queremos ir para o abismo. Porque o Senhor não vai expulsar algo que está fazendo mal na sua vida e deixar isso ainda existir dentro da tua casa. O Senhor, Ele não vai expulsar, Ele não vai te libertar parcialmente. O trabalho do Senhor é completo, a obra do Senhor é completa. Quando você coloca a vida da sua família nas mãos do Senhor Jesus, a obra é completa. A obra é completa. Eu sempre digo, Deus não te tirou do mundo para te matar na igreja, não.
A obra é completa. E aqui, eles estão preocupados, porque eles falam assim, o que ele vai fazer agora? Vai nos expulsar e vai nos jogar num abismo. Eu não sei que abismo é esse, mas é algum lugar aonde eles não queriam ir. Ir para os porcos seria bem melhor. Entrar nos porcos seria bem melhor. E aqui esses 6.000 demônios, né? Teve que tremer quando se viu diante de alguém que estava revestido de autoridade. Aqui você percebe que Jesus não expulsou ninguém. Eles falam, deixa que a gente entre nos porcos. E Jesus deixou. Jesus só fez uma pergunta só, em todo esse texto. Só uma. Qual é o teu nome? Só isso. Não expulsou, não colocou a mão na cabeça. Como ele fez com a filha da mulher Fenícia, Ciro Fenícia. Ele expulsou o demônio que havia naquela menina. Quando ele desce do monte da transfiguração, ele encontra um pai desesperado lá embaixo, e o filho totalmente possesso. O homem chega, Senhor, se tu podes, cura meu filho, porque seus discípulos não conseguem. E ele expulsa, ele liberta. Mas nesse caso não. E o Senhor fala, vai. Agora imagine a cena. 6.000 demônios saindo de uma pessoa e entrando em porcos. Quem já viu porco gritar aqui? Imagine a correria no meio dos porcos. Os porqueiros de repente vê os porcos ficar loucos. Uma baderna, uma gritaria, um desespero. Os porqueiros ali não entendem direito o que está acontecendo. E de repente vê toda a manada ali numa gritaria pularem para o precipício. Imagine eles pulando e gritando e morrendo. 6.000 demônios incorporados nesses porcos. A cena é medonha. Os porqueiros fogem. Amém? Quem fazia parte desse cenário aqui? Jesus, o endemoniado, um homem nu, e agora os porqueiros. Não foi anunciado para a cidade até aquele momento que Jesus ia fazer um culto de libertação. Foi nada. Jesus não se promovia através dos milagres que fazia, querido. Tem gente aí que se promove em cima dos milagres da sua igreja. Mas Jesus não fazia isso. As pessoas aqui da cidade, versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara. Versículo 35. E aqui eles ficaram sabendo que depois que Jesus chegou, houve uma tragédia, houve uma desgraça. Com quem? Com os porcos. A leitura que os moradores fazem de toda essa história foi: este nazareno veio para cá, para trazer problema. Quando eles veem aqui o homem que atormentava a comunidade são em perfeito juízo, eles não estão muito preocupados não, mas quando eles sabem que tiveram um prejuízo imenso, aí eles ficam preocupados. Querido, o que Jesus fez nessa história toda? Jesus trocou um homem por 2.000 porcos. 2.000 porcos. De repente eles veem aquele homem arrumado, sentado, no seu perfeito juízo. O homem ficou curado e liberto. Mas a comunidade, a palavra do Senhor diz que agora eles estavam dominados. Olha ao final do verso 35. A comunidade estava dominada pelo terror. Terror de quem? Não era mais do gadareno. O temor agora e o terror era de quem? De Jesus. Possuídos de grande medo de quem? De Jesus. E eles fazem o quê? Eles pedem para que Jesus vá embora. A primeira, quando os demônios pediram para o Senhor Jesus, deixe que nós entremos nos porcos, o Senhor Jesus diz, vai. Agora eles falam, acho melhor o Senhor ir embora. Já trouxe muito prejuízo. E o Senhor Jesus faz o quê? Vai.
novamente o Senhor Jesus aceita e vai embora. E ele aqui, ele não sai batendo a poeira das sandálias, não, ele simplesmente, Jesus, deixa os gadarenos. Qual foi a proposta do Senhor Jesus quando ele foi para Gadara? Eu penso no meu coração que foi a mesma proposta que ele tinha quando ele foi para Jericó, quando ele foi para Jerusalém, quando ele foi para Betânia, quando ele esteve em Cafarnaum, quando ele esteve em Nazaré, quando ele esteve em Naim, foi transformar aquele lugar, deixar ali uma mensagem, deixar já o cristianismo plantado naquele lugar. É isso que a gente... Mas hoje, quando nós ouvimos falar dos gadarenos, o que vem na nossa memória? O que a gente lembra? De demônio? De porco? De endemoniado? Essas coisas. Pastor, o que nós aprendemos nessa história? Eu não sei se vocês entendem muito de suinocultura, mas estudando um pouco sobre esse negócio, eu estive buscando um pouco a respeito disso aqui, e eu recebi a seguinte informação. A gestação de uma porca é de 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Outra coisa, quantos filhotes uma porca ela dá a cada gestação? De 10 a 14. Outra informação, uma gestação, quantas gestações ela pode ter no ano? De 2 a 3. Tá, pastor, e aí? Fecha, pastor, fecha essa história que a gente precisa entender. O que tem por detrás dessa história? Você imagina, quantos porcos aquele povo perdeu? Foi só 2.000? Com certeza nessas 2.000 que fazia parte dessa manada, tinha quantas ali para parir? Que estavam ali com a gestação avançada. Então qual foi o prejuízo de todo esse povo aqui? Não foi só de 2.000. Do ponto de vista teológico, o que nós vemos aqui nessa história? Que Jesus, para libertar o endemoniado, Jesus permitiu a morte de milhares de porcos. Tudo bem. Em uma primeira análise, nós podemos dizer que Jesus trouxe um grande prejuízo para aqueles porqueiros. Sim ou não? Sim. Podemos aqui, num primeiro momento, pensar que ele... mas ele não podia ter expulsado esse demônio como ele fez nas outras, sem precisar trazer prejuízo? Poderia. Sim ou não? Ele poderia. Isso nunca passou pela tua cabeça, Fernando? Que Jesus poderia... para que esse prejuízo? Ele não poderia ter expulsado esses demônios sem matar os porcos? Não poderia? Claro que poderia. Mas por quê? Ele permitiu. Por que precisava ser daquele jeito? Por que os porcos foram mortos? Você sabe por quê, querido? Porque aquela sociedade de Gadara, eles estavam um pouco se lixando para aquela vida que agonizava no sepulcro. Aquela sociedade de Gadara, cada vez que aquele endemoniado dava trabalho, ele ia lá, prendia com cadeias, com guilhões. Quantos guilhões e quantas cadeias fosse necessário, eles iriam fabricar para prender, mas desde que mantivesse ele lá no sepulcro, desde que não estivesse ali no meio da sociedade, aquele homem era um problema social sob controle. Ninguém foi, a sociedade não foi atrás do Senhor Jesus para expulsar aquele demônio daquele homem. Nunca foram. Ninguém foi até Jesus pedir em nome da população que curasse aquele homem para ver aquele problema resolvido. Não. Eles tinham outros interesses ali. A riqueza deles, as necessidades deles. A população vivia segura ali em Gadara, porque tinha porcos, tinha sua maior riqueza. O problema era mais sério. Quando nós vemos Jesus aceitando o pedido aqui do diabo, talvez muitas vezes a gente não entende. Mas quando o diabo disse que queria entrar no porcos e queria dizer o seguinte: olha, eu quero entrar no porcos porque eu quero ficar por aqui. Entendeu?
entrar nos porcos significa, não é que nós vamos entrar nos porcos e vamos nos precipitar no abismo, não. Entrar nos porcos significa ficar aqui na região. Jesus não vai trazer um prejuízo desse para esse lugar. Não vai. Então nós entramos nos porcos e ficamos por aqui. Continuamos aqui na região. Só que ele não contava uma coisa, que quando eles entram nos porcos, eu tenho certeza, no meu coração, que quem precipitou aqueles porcos no abismo foi o próprio Senhor Jesus. Mas por quê, pastor? Porque um povo indiferente, um povo que não está preocupado com o drama humano, querido, um povo que aqui, eles apenas conviviam e eles viviam dentro desse sistema, aceitando a proposta do diabo e a intervenção do diabo na vida daquele homem. Não mexendo com a gente, está tudo bem, né? Então Jesus, ele resolve mexer num ponto na economia daquele lugar. O diabo queria ficar por perto, o Senhor Jesus não deixou. Olha o detalhe, o diabo pensava, ele não vai destruir os porcos. Quando a sociedade chega e vê o homem curado, fica assombrada, assustada, né? Mas quando vê os porcos foram mortos, eles pedem para o Senhor Jesus ir embora. Interessante. Você percebe que nesse texto e nenhum dos outros dois textos, a sociedade pergunta, cadê os demônios? Não estão pouco se lixando, pouco preocupado com o demônio. Estão pouco preocupados com a pessoa. Estão preocupados com os porcos. Nos dias de hoje, querido, nós vemos a sociedade permitindo a convivência com demônios. Nos dias de hoje, vemos a sociedade permitindo a convivência com demônios. Nós vemos a sociedade buscando paliativos para manter esses demônios sob controle. Vai no culto de libertação, acende uma vela, leva no terreiro de Umbanda, faz isso, faz aquilo, vamos manter o demônio sob controle. Mas o demônio continua por perto. Os demônios queriam entrar nos porcos para continuar por perto, para se manter ali, né? Por perto, queria ficar perto, e o Senhor Jesus não permitiu. Nós vemos a sociedade aceitando hoje a miséria, a corrupção. Você sabe o que é? Demônios embutidos até dentro da religião. Mas estamos tranquilos, não está mexendo no nosso bolso, não está mexendo com os nossos porcos. Tá bom. Vemos a sociedade preferindo não ter prejuízos e muitas vezes, querido, aceitando demônios embutidos. O que interessa é não ter prejuízo, mesmo que tenha que mandar Jesus embora. E eles mandaram. Dê uma olhada, querido, no cenário econômico e político hoje do mundo. Você vê a maior companhia aérea do mundo, American Airlines, dos Estados Unidos. Sabe o quê? Quebrando. Quem diria que aquela companhia um dia iria quebrar? O sólido mercado europeu, abalado por uma crise. O mundo está sucumbindo diante das necessidades. Lembra lá em Gadara, o que o Senhor Jesus trouxe para aquele lugar que era indiferente? Prejuízo. Mexeu no bolso daquele povo. O que nós estamos vendo hoje a sociedade, no mundo atual? Está tendo prejuízo. Por quê? Está tratando os gadarenos com indiferença. Quando a sociedade não consegue amar o ser humano, o próximo, Jesus sem nenhuma dor na consciência, querido. Jesus sem nenhuma preocupação. Ele faz com que a sociedade pague a conta pela indiferença para com o perdido. Impérios do mundo inteiro, escreve aí que eu estou te dizendo, impérios do mundo inteiro vão ruir. Nós estamos vivendo dias que nós vamos ver grandes potências, impérios que antes se achavam intocáveis, ruírem, serem abalados, porque o Senhor Jesus, Ele sabe. Espera aí,
Vocês não podem servir a dois senhores. Ou amará um, né, e desprezará o outro. A quem o mundo está amando? O outro senhor, que é Mamon, o dinheiro, vai quebrar, vai ruir. Quando colocaram a arca na mesma sala de Dagon, Deus não concebeu, Deus não aceitou uma noite sequer conviver junto com outro Deus. E nas manhãs acordava e via Dagon no chão e a arca no seu lugar. Insistiram, colocaram novamente, arrumaram a estátua de Dagon. No outro dia era pescoço quebrado. Esse império que hoje nós vemos administrando o dinheiro do mundo todo vai quebrar. Amém? Jesus poderia ter libertado aquele homem, querido, sem nenhum prejuízo, mas por causa da indiferença teve prejuízo. Houve um grande prejuízo. E quem pagou o prejuízo foi a sociedade. Jesus não foi ali para Gadara para fazer com que 2.000 porcos morressem. Não. Jesus foi para Gadara para libertar pessoas, trazer a paz, trazer a mensagem. Será que nós não estamos muito ocupados hoje com os nossos porcos, querido? Estamos esquecendo os gadarenos que cruzam o nosso caminho todos os dias? Essa história ela é atualíssima. A Bíblia é atualíssima. Estava falando ontem com a Rosana. Isso me incomoda. Estamos vendo hoje uma multidão de gadarenos nas calçadas, sobre o efeito das drogas, de demônios, de um demônio chamado crack. Todos os dias. A sociedade vê, a política vê, a prefeitura vê, o governo vê, a presidência vê, os impérios econômicos vê, e o que tem sido feito. Percebemos que se algo não for feito, querido, a conta vai chegar e a sociedade vai ter que pagar. Já estamos pagando. Estão aí usando paliativos. Lá usava-se as correntes, os guilhões, os cadeados para manter o gadareno ali fora, né, da sociedade. A mesma coisa nós estamos fazendo hoje. Estamos pegando as pessoas, enfiando numa clínica. São paliativos. São paliativos aqui para poder conter, para manter esses demônios sob controle. Se algo não for feito, querido, a conta vai chegar. 2012 é o ano de buscar os que caíram. Repete comigo, 2012 é o ano de buscar os que caíram. Você conhece alguém que caiu? Você conhece alguém que desanimou? Alguém que se perdeu no álcool, na droga, no adultério, no crack, na jogatina? Vai ficar de braço cruzado 2012? Os que foram embora, os que se perderam, os que se desviaram, os que estão sob o efeito do álcool, da cocaína. Índios estão morrendo, querido. A comunidade indígena do Brasil está morrendo de cirrose. Estão morrendo, fermentados no álcool. São gadarenos. O que a sociedade tem feito? Cortadores de cana, eu nunca vi isso na minha vida. Eu estava vendo uma reportagem, até estava comentando com a minha esposa, cortadores de cana não produzem, não estão conseguindo produzir no Brasil, no estado de São Paulo, porque eles cortam 1 metro de cana. Eles pegam ali um dinheiro, 10, 12 reais, eles vão e compram 10 pedras de crack. E não são mais produtivos mais naquela semana. Homens que eram fortes, tinham saúde, estão se definhando, não conseguem mais levar o dinheiro para casa. Eu ouvi algum tempo atrás uma reportagem de motoristas de caminhão. Estão virando noites e noites, viajando sobre efeito de drogas. São gadarenos, querido.
Eu seria um leviano se eu viesse numa noite de Natal aqui pregar para a igreja o amor, a paz, a fraternidade, a comunhão e blá 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 e blá 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 blá, e não trouxesse uma mensagem dessa. Deus toca no meu coração, é tempo de buscar os que estão caindo. São gardarenos. Quando uma sociedade fica indiferente com as vítimas, escreve isso na tua vida, querido. Quando uma sociedade fica indiferente com os gardarenos, a conta chega. A conta vai chegar para essa sociedade. Pergunto para você. Todo mundo está esperando a Copa do Mundo 2014. Todo mundo está esperando as Olimpíadas para 2016. Lindo. Quantas crianças e quantos centros de recuperação estarão prontos até a Copa do Mundo? Pastor, isso não estava no projeto. Centro de recuperação para criança? Não, isso não está no projeto da FIFA, não. Claro que não. Mas deveria estar no projeto daqueles que se preocupam com vidas. Quantos centros de recuperação para drogados estão sendo construídos para salvar vidas? Até a abertura dos jogos oficiais. Pastor, centro de recuperação para drogados também? Acho que nenhum. Quantas escolas estarão prontas até a Copa? Quantos hospitais de periferias estarão... Periferia? Não, pastor. Quantos hospitais de periferia estarão prontos até as Olimpíadas? Qual é a meta para tirar as crianças da rua e colocar numa escola até 2014? Será que existe algum projeto para ver a Cracolândia de São Paulo? Ou então, a Cracolândia de Manguinhos lá do Rio, acabar até a Copa? Existe um projeto. A sociedade está esperando, anestesiada, um evento de um quilate, de uma proporção monstruosa. Mas a sociedade não está esperando acabar com a Cracolândia de São Paulo e nem do Rio, e muito menos a de Jundiaí, querido. A sociedade precisaria estar ansiosa, desesperada, sedenta pelos gardarenos, querido. Ver essas pessoas, esses homens, mulheres e crianças saírem da rua. É só dar uma olhada, ir com o pessoal, com o departamento social, fazer o trabalho nas ruas da cidade. São gardarenos. Glória, quando você está lá com a perua, que é entregue às refeições, você conta quantos gardarenos tem ali, filha? São 100? São 120? E o que a sociedade está fazendo? Para esses nada, pastor, mas para a Copa do Mundo, nós vamos estar, olha, nos cascos. Pronto, querido, marca, a conta vai chegar. Deus não vai deixar isso passar impune. Amém? A sociedade está esperando, anestesiada. A sociedade está na expectativa de ter um trem-bala por causa da Copa, para fazer parte do hall, né? Das grandes metrópoles do mundo. Agora nós temos trem-bala. E os gardarenos? Olha para o teu irmão e fala, e os gardarenos, irmãos? Querido, como eu queria pregar outra coisa hoje. E os gardarenos, homem? Fernando, e os gardarenos? O que nós vamos fazer com os gardarenos? O que nós vamos fazer com os gardarenos? O que o cristão está fazendo pelos gardarenos? O cristianismo, pastor, está preocupado com os porcos, que é o lucro. Estão preocupados com os gardarenos.
Religião está preocupada com os porcos, não está preocupado com o gadareno. Aquele homem tinha 6.000 demônios dentro dele. E a sociedade preocupada com os porcos. Será que os gadarenos do século 21 vão ser libertos e salvos até a Copa de 2014 ou as Olimpíadas de 2016? Eu não acredito. Com esse evangelho que deixou de ser pregado, com essa religião frouxa, esse cristianismo raso, essa religião de resultados, onde busca só resultados, eu não acredito. Eu não acredito. Mas uma coisa você pode escrever, querido: o prejuízo vai ser grande, porque a conta vai chegar. Está na hora, meu amado, da gente repensar nossa vida para 2012. Está na hora de nos preocupar agora com pessoas e não com coisas. Andamos aí por tanto tempo preocupados com coisas e não com pessoas. Quando a minha empresa em São Paulo, no dia 1º de novembro, pegou fogo, o telefone tocou e disseram: Djalma, está tudo pegando fogo aqui em Santo Amaro. A minha primeira pergunta foi: eu não estou preocupado com coisas, estou preocupado com pessoas. Alguém se feriu? Todo mundo conseguiu sair? Todo mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisas a gente perde, mas a gente também ganha. Amém? Você lembra de alguém nesse momento que está precisando de Jesus? Você lembra de algum gadareno agora, querido? Você lembra? Vamos orar por ele hoje. Vamos orar por esse gadareno que veio no seu coração. Alguém que precisa urgente do Senhor Jesus. Não ore agora pelos porcos, que você está correndo o risco de perder. Ore pelo gadareno, que está infestado de demônio. Vamos orar pelos perdidos. Vamos orar por aqueles que estão aí na linha, né? Da miséria, da fome, perdidos, sem esperança, afundados no álcool, nas drogas. Vamos orar para que os nossos governantes do mundo inteiro atentem pela vida e não por coisas. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar em pé.